Misericórdia, querido, bora fazer dar certo o dia de hoje. Tá começando mais um episódio do podcast Pode Chegar. Aqui diretamente do Norte Estúdio, Rua Coronel Cerrado, número 100, sala que... 100 não, é 1000. 7.522 gravações aqui, eu ainda erro, até hoje o número. Número 1000, sala 517, tá ok? Vá lá no Insta agora, @Norte Estúdio. E siga e veja as novidades do Norte Studio. Hoje nós estamos aqui com uma dupla Mega Ultra Super W Powerful. Caramba, os caras são muito maneiro, muito louco. E tudo quanto é evento que você possa imaginar. Ministério pequeno, ministério grande, grandes eventos, eventos simples. Os irmãos estão lá acompanhando, pegando as melhores cenas. Olha, a gente vai conversar hoje com a rapaziada da mídia. É uma agência missionária de audiovisual. Nós vamos conhecer hoje Misericórdia, Davi e Fabinho, Creators. Chegamos! Pode chegar, Creators! Olá, missionários de plantão. Olá, missionários de plantão. Chegamos. Eu tô ali, né? Ali, olha que sucesso. Aqui, pra lá. Ali. Gente, eu tô chocado, tô ficando... rapaz, presta A gente atenção. tá ficando importante, né, com esse negócio aqui. Amei o estúdio. Amém. Parabéns Lindo, aí lindo, pra, parabéns, pastorzão. pra galera do peguei. Pode chegar. Pode chegar, Esse pode chegar. estúdio lindo. Pode crer que pode chegar. Pode chegar. Que alegria estar aqui com vocês. Queridos, hoje. pra nós também é uma satisfação. E assim, conforme eu falei, o que eu peço pra vocês é abra o coração, né? Pra que a gente Coração possa... aqui é o que a gente mais tem. Pessoal, conhecer vocês, conhecer o trabalho. A gente vai dividir nosso bate-papo em duas partes. Primeiro vamos saber quem são os creators e depois vamos saber o que é um creator, né? O que é essa agência missionária de audiovisual. É algo inovador e que nos chama muita atenção. A gente, quando participa de vários eventos, e a gente está sempre encontrando vocês com a câmera de vocês lá, fazendo um trabalho arduamente, formiguinha. E é o trabalho do reino, né? Um mais um. Então vou começar aqui pelo Fábio e depois o Davi. A gente vai fazendo esse bate-papo. Vamos lá, Fábio. Fala conosco. Quem é o Fábio? Quem é o Fábio Creator? Rapaz, Fábio Creators, não vou me alongar muito não, mas comecei ali desde muito pequeno, amando Jesus, né? Porque eu vi uma transformação, né, na minha família, né, por conta do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Tinha tudo para dar errado, eu sou a cria aqui de Niterói, São Gonçalo, né? E por que tinha tudo para dar errado? Por conta de duas famílias que se encontraram, minha mãe e meu pai, né? Tinha tudo ali para dar errado porque eram famílias desestruturadas, tanto a do meu pai quanto a da minha mãe, né? E de repente meu pai se encontrou com Jesus Cristo, né? E eu vi isso acontecer num momento de um grande avivamento que estava acontecendo aqui em São Gonçalo, mais especificamente na PIB de Trindade, né? E a partir desse avivamento eu vi Jesus Cristo mudando a família se estruturando, entende? E ali foi o primeiro encontro assim, embrionário, né, com a figura de Jesus. Muito tempo depois, né, mais especificamente em 2018, eu comecei a perceber que tudo aquilo que eu tinha visto, né, em escatologia, né, na minha igreja, coisa e tal, começou a acontecer, né? Foi algo que me despertou, né, quando a figueira Jerusalém começou a ficar em exposição, né? E Tel Aviv deixou de ser o lugar específico, né, onde os Estados Unidos tinham uma embaixada e se torna Jerusalém, e Donald Trump pega, né? Você começa a entender... Jerusalém, eu começo a ver algo profético. Começa a ver que as escrituras realmente... Elas se cumprem, né? Elas não mentem, a se né? cumprir, irmão. Aí eu falei, mano, Jesus é muito fiel, a Bíblia realmente é mais atual que o jornal de amanhã e eu preciso me converter. É uma frase linda do pastor Martin Luther King Jr. É isso aí. Pô, que legal. Bom, por falar em pastor Martin Luther King Jr., né? Eu não vou fazer a mesma pergunta para Davi, né? Porque senão fica a mesma pergunta para os dois. Quero aproveitar porque o pastor Martin Luther King Jr., ele tem uma frase emblemática, I have a dream. Então vou perguntar agora para o meu amigo Davi Creator, nosso amigo Davi. Qual é o seu sonho? Poxa vida, o meu sonho hoje, se você me perguntasse há, sei lá, uns 5, 6 anos atrás, eu não tinha muita perspectiva de sonho, né? E
eu sempre fui uma pessoa que não tinha muito essa ideia de viver muito, não tinha encontrado um propósito de vida, não sabia qual era o chamado de Deus para minha vida, não entendia muito sobre vocação. Então eu só vivia. Sabe quando você vive sem muita perspectiva, não constrói nada? Foi quando Jesus chegou na minha vida, né? E foi até por intermédio do Fabinho. Quando a gente se encontrou ali em 2020, no auge da pandemia, nós trabalhávamos com mídia, né? Ele trabalhava com política, eu trabalhava também com a prefeitura, e tinha já a Creators, que a Creators ela não começou como uma agência missionária, Certo. ela começa com uma agência de marketing digital. Então nós atendemos pessoas no Brasil todo, atendemos fora do Brasil também. Então era uma empresa que estava dando muito certo. Mas aí o Fabinho chegou para trabalhar comigo e nós então começamos a falar muito sobre Jesus. Jesus E é o seu aí, retorno. o Jesus e o retorno. O Fabinho estava nesse auge de revelações de Deus para ele, tudo acontecendo, ele vendo o que estava acontecendo ali, o que ele tinha lembrado de quanto ele estudou. Tava lá no avivado, início. né? Tava Conforme- avivado. E essa é a palavra, por quê? A gente fala muito sobre avivamento. Só que o avivamento ele começa primeiro no nosso coração, né? Amém. Então houve um avivamento quando nós nos encontramos. Tanto no coração do Fabinho e no meu também. Nós estávamos meio que afastados da presença de Deus. E nesse encontro o Senhor nos aproximou. E Ele nos aproximou para viver uma nova vida. E ali foi onde nós nos encontramos com Jesus. De fato. Junto, né? E essa relação de amizade, de irmandade que nós temos hoje, que as pessoas olham e nossa, que bonito, vocês cuidam um do outro. Porque nós realmente vivemos um avivamento. Foi um período de cuidado, né? Um período pandêmico, era um período muito de cuidado. Isso. E a Bíblia fala que na angústia Nasce o nasce o irmão. irmão. Foi assim que aconteceu Foi com vocês? exatamente assim. Porque, por exemplo, respondendo a sua pergunta, eu não tinha perspectiva de vida. Então, pra mim, eu era uma pessoa depressiva, não tinha perspectiva de chegar, por exemplo, aos 27 anos, e foi exatamente quando a gente se encontrou. E eu não sabia o que fazer, qual era o propósito de Deus pra minha vida. Então, quando o Fabinho chegou, nós fomos tomando decisões por Jesus. E essas decisões foram modificando toda a nossa forma de viver. Nós mudamos a nossas amizades, mudamos a nossa rotina, mudamos até de emprego, né? E a Creators foi tomando essa visão que ela é hoje, que é uma visão missionária. Se você está me perguntando hoje qual é o meu sonho hoje, entendendo, passando por esse processo todo e o que nós vivemos de 2020 para cá, meu sonho é estar com Jesus. Caramba. Ele é o meu maior tesouro. Seu maior troféu, É o né? meu maior troféu, porque uma vez nós caminhávamos no princípio da nossa jornada, nós caminhávamos muito na Lagoa de Araçatiba, lá em Maricá. E nós caminhávamos todo dia ali, falando de Jesus e o Senhor, o Espírito Santo revelando coisas ao nosso coração. Foi onde surgiu essa necessidade da gente comunicar o reino de Deus através das mídias, porque a gente usava as mídias para comunicar empresas, para fazer marketing de empresas. E a gente estava vivendo um momento tão difícil, todo mundo falando mal de pastores entrando em conflito um com o outro nas redes sociais. E a gente estava num momento delicado também, onde as igrejas estavam fechando por causa da pandemia. E aí surgiu no nosso coração a necessidade de fazer a visibilidade boa da igreja, né? Comunicar aquilo que há de bom, o que Deus está fazendo hoje através do seu povo, através da igreja, por meio das mídias, porque a gente sabe o alcance que tem. Eu costumo dizer que dentro de uma comunidade, e às vezes podemos dizer assim que é a comunidade mais perigosa que possa haver, a gente tem uma visão que é passada para nós de que aquela comunidade não presta, de que aqueles moradores não prestam, mas se você estiver fazendo parte do movimento, estiver dentro da comunidade, você vai ver que não é nem 10% das pessoas que habitam naquela localidade que realmente enveredam para o lado errado. Isso. Tudo é a questão de como é mostrado, e essa é o papel da mídia, é mostrar a realidade, os dois lados. E se você analisar, a gente vai ter sempre um lado muito maior de ordem positiva do que o negativo, porém o negativo ele vai ganhando mais notoriedade. Aí eu vou fazer uma próxima pergunta, aí eu vou perguntar para o Fábio aqui, para o Fabinho. Fabinho, então, como é que foi assim esse start midiático que houve? Porque a mídia sempre foi importante, só que a pandemia ela gerou uma nova empresa, um novo emprego, uma nova maneira de se enxergar a mídia, porque você ficou mais dependente da mídia. Sim.
Você pode nos explicar como é que foi esse momento? Como você já trabalhava com mídia? Chegou a pandemia e você viu a dependência que o povo tinha da mídia. Vocês como profissionais da mídia. E aí é uma pergunta para os dois, mas primeiro o Fabinho e depois o Davi. Vocês entenderam então o peso do negócio que estava na mão de vocês, a importância? Isso. Então, antes de trabalhar, né, com o David, né, antes da gente se encontrar por conta da política, eu trabalhava com uma empresa de marketing digital, né, gigantesca, não vou falar o nome aqui porque não vai rolar um patrocínio. Se ele rolar, a gente pode falar. Né, vou A gente deixar, pode eu conversar. trabalhei... Chama no direct. Vamos chamar, eles me conhecem. Nessa época, eu trabalhava com eles, né, nosso propósito principal era fazer com que um maior número de pessoas tivessem suas lojas virtuais. Isso antes da pandemia, né? E Que já era uma realidade. É uma realidade. Então, o que acontece? Eu consegui recrutar 40 pessoas. Foi até nessa época que eu estudei, fiz alguns cursos, né? Inclusive neurociência e coach, né? Para recrutar bem esse povo, né? Do nosso projeto de marketing para essa lance dessa empresa. E aí estávamos indo muito bem até a pandemia. Então, tipo, tínhamos tudo para alcançar todos os patamares da empresa. Aí veio a pandemia, acabou tudo, cada um para sua casa, não podia sair para a rua, né? Eu tinha outros projetos também que estavam indo muito bem, mas a pandemia também derrubou. E aí, nesse inteirinho, o que estava rolando ainda, nesse momento de pandemia, era a questão política, né? Aí, Muito forte naquela época, né? tava muito forte. Então, o que acontece? Eu já percebia, né, que se a gente precisava fazer alguma coisa aí para qualquer ramo da sociedade, o que ia funcionar era a questão midiática, porque as pessoas elas estavam totalmente afastadas umas das outras, né? Tava no auge, todo mundo... Foi o Fica em Casa, né? Todo mundo com o rosto tampado, né? Tinha até aquelas máscaras de Tinha uns negócios muito doidos. de PVC, era uma coisa muito louca. Aí o que acontece? Como eu tinha uma certa experiência nesse sentido, aí eu comecei a divulgar isso dentro da política. Mas só que Deus estava fazendo alguma coisa dentro de mim, de 2018 para cá. E eu percebia que, gente, tudo que estão falando aí na mídia não é mais forte que o Criador. Nada que exista, nada pode ultrapassar a força de Deus, do Criador. E se tem alguma coisa acontecendo nos dias de hoje é por causa do afastamento do homem de Deus, a aproximação do homem do pecado. Nós estamos vivendo como nos dias de Noé. Entende? Então o que acontece? Se nós nos aproximarmos do Senhor, entende? Não existe pandemia que vai segurar ninguém, meu irmão. E mesmo se essa pandemia chega até essa pessoa, ela está salva. Ela vai ressuscitar no último dia. Então o Senhor vinha falando isso muito forte no meu coração. E eu percebi que aqui no Brasil existiam algumas figuras, né, pobres, começaram muito paupérrimo, não tinham condições nenhuma de chegar até a mídia, e eram os principais top streamers do mundo inteiro, né? Não sei se eu posso citar o nome desses influencers. Nós tínhamos naquela época em top o Whindersson Nunes, por exemplo. Nós tínhamos o Carlinhos Maia, por exemplo. É verdade. Entende? Nós tínhamos vários influencers brasileiros que eram top stream no mundo inteiro. Como é que pode, né? Sem recursos. Sem recurso, eu ficava, gente, saber comunicar, ter empatia com o público. E se a gente conseguir comunicar isso de uma forma, né, positiva, né, as pessoas elas vão se conectar e é o que tem pra hora. Entende? Aí o que acontece? Só que eu estava voltado com isso para a questão política, acreditando que por viés político a gente conseguiria levar essas pessoas mais simples, né, para dentro do governo e coisa e tal. E lá tive algumas decepções em relação a... Não é bem por aí. Política. Não é bem por aí, né, que a gente vai conseguir resolver alguma coisa. E o Senhor falando forte no nosso coração, foi onde eu encontrei o David. Percebi alguns projetos que eram contra nós lá dentro, entende? Literal,
Literal. Eu ouvi algo que depois em off eu falo para vocês que foi algo muito impactante. Mas aí você entende que quando Deus tem um propósito, né, sempre haverá algumas barreiras para que você não consiga chegar no propósito. Aí, pastor, o que eu percebi? Eu falei, foi quando eu ouvi isso de uma liderança muito gigantesca dentro da política que eu falei, cara, nós precisamos tomar uma posição como cristão, porque eles têm um planejamento. Eles têm uma agenda. Entende? Eles têm um planejamento, têm uma agenda. E nós, cristãos, cadê nosso planejamento? Cadê nossa agenda? Ali tu entendeu também que você talvez tenha se visto no Salmo 1, né? Você estava sentado na roda dos escarnecedores, você falou, opa, eu já não pertenço mais a esse meio. Perfeito. Porque se você permanece, você se contamina. Exatamente. E se você não se contaminar, o meio te exclui. Da pior maneira possível, né? Nós dois estávamos nesse caminho, né? E aí, quando houve esse encontro e esse avivamento interior que rolou desse nosso encontro... Mútuo, né? Foi mútuo. Foi. Então, nós começamos a nos voltar para Deus de uma maneira muito, muito profunda. Tanto que a gente mudou a nossa rotina toda. Nós mudamos tudo e abrimos mão de muitas coisas. Abrimos mão de propostas. Foi quando a gente foi saindo desses vínculos que nós tínhamos, né? Para comunicar o reino de Deus. Isso virou o ano de 2020, nós chegamos em 2021 e nós decidimos então fazer um canal no YouTube, que é o canal Creators Filhos do Criador. Deixa eu só interromper rapidinho, que foi debaixo de uma palavra que eu acho importante a gente citar. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Nós pensamos muito sobre isso, o Espírito começou a falar muito forte ao nosso coração. E em janeiro de 2021 a gente abriu um canal no YouTube, já com esse nome. O nome não foi eu que dei, embora já existisse Creators, foi também uma inspiração de Deus. Mas Filhos do Criador foi o Fabinho que trouxe esse nome, porque nós queríamos muito comunicar o reino de Deus e a gente tinha agora pouco recurso, porque nós abrimos mão de tudo. E com isso os recursos também ficaram para trás. E agora a gente falou, olha, Deus vai nos prover. Nós vamos buscar o reino de Deus, a sua justiça, como a Bíblia diz, e as demais coisas serão acrescentadas. É uma promessa, né? É uma promessa. Verdade. Eu acredito ou não acredito. Até então a gente Tem não que tomar sabia... posse, né? Até então a gente não sabia Tem que viver pela fé. Tem que botar o pé para fora do barco. Exatamente, exatamente. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam, né? E a gente não sabia ainda viver pela fé. Não. Só que aí a gente... Foi fácil, não. Vendo o contexto Não é bíblico, fácil, né? Não é fácil. Vendo a Bíblia, a gente vê que a fé está relacionada à vida do justo. Que a Bíblia fala, o meu justo viverá pela fé. E aí isso começou a incomodar o nosso coração. Como é que vai ser isso, se a gente não sabe viver pela fé? Nós precisamos ser considerados justos para entrar no reino do céu. Imagino você agora, igual Isaías 6. Ai de mim, que sou homem impuro, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim. Imagina você agora, né? Mas foi exatamente né? Janeiro e fevereiro de 2021 foram momentos muito decisivos para nós, né? Eu, antes de estar nesse momento, eu já era cristão, me batizei aos 12 anos, mas nunca tive uma vida exatamente fundamentada em Deus, uma conversão genuína. Eu acredito que o Fabinho também pode contar um pouquinho dessa experiência que ele teve, porque nós vivemos experiências parecidas. Quando nós nos encontramos com Jesus ali nesse auge da pandemia, tudo mudou. Então, nós nos afastamos até mesmo de coisas que eram pecaminosas para nós. Eu, por exemplo, estava envolvido com uma seita que acreditava em espiritismo. Não aceito, não. Não aceito, não. Que era envolvida com espiritismo, com cabala e mais algumas outras coisas, né? Então, judaísmo. E eu desigrejado. E o Fabinho estava desigrejado. E aí nós decidimos abrir mão dessas coisas e buscar Jesus de todo o nosso coração, né? Quando isso aconteceu, e foi em janeiro de 2021, nós abrimos o canal no YouTube e decidimos que todos os dias a gente ia lançar ali uma reflexão bíblica. A bem da verdade, vocês fizeram na contramão, pelo que eu estou vendo, né? A contramão do que a sociedade fazia, porque nesse exato período
foi uma explosão muito grande de canais no YouTube. Foi. Mas era um canal com propósito de ganhar dinheiro, com propósito de reativar uma vida social para poder se manter. E vocês foram uma forma de se expressar, né? Vocês queriam ter um lugar A gente para queria contar para falar o o que mundo Jesus todo tava o que estava fazendo. acontecendo na vida de vocês. Mas o interessante também é que nós fomos direcionados por Deus no sentido. Fabinho veio com essa ideia escatológica, que estava pulsando muito no coração dele, e eu tomei essa vontade de querer aprender mais. Então, nós percebemos juntos que Jesus está voltando. Pô, o sinal está na nossa frente. Nunca aconteceu algo do jeito que está acontecendo. Todas as nações foram impactadas. Jesus está voltando e a gente precisa avisar. Nesse período vocês pensaram assim, por exemplo, onde que vocês ganharam um start? Jesus está voltando e eu vou ficar. Eu Claro. preciso da... Foi exatamente. Claro. Eu acho que foi isso que, né? Jesus está voltando e eu vou ficar. Eu acho que o processo de A forma conversão, o Espírito Santo ele nos convence, né? Ele nos traz o arrependimento, nos leva ao arrependimento. E nós vivíamos em vidas que, se Jesus voltasse naquele momento ali, no auge da pandemia, nós não seríamos salvos. Tenho certeza disso. Então foi o que mais nos impactou e nos impulsionou para fazer o que a gente faz hoje. Eu queria só dar um recado para os meus amigos e Para esta câmera. aqui. aqueles que estão me Pode ouvindo. mandar direto aqui para Câmera esta toda câmera. Jesus ele deixou muito claro uma coisa para mim e para você. Toda árvore que não dá fruto, ela só serve para uma coisa. Ser arrancada, cortada e jogada no fogo. Então, uma coisa que eu falo para todos os meus irmãos na fé é tempo de frutificar. Então, frutificar o quê? Gálatas 5. Né? Você vai ver ali, obras da carne, fruto do Espírito. E o Senhor ele vem trabalhando desde então nas nossas vidas muito em cima dessa mensagem. Né? No meu dia, eu tenho 24 horas. Né? Eu tenho 24 horas. Se eu dizimasse 24 horas, quantas horas seriam dedicadas a Deus? 2h40. A gente de fato faz isso? Então a gente tem um problema. Se eu tivesse que dizimar meu dia... Olha o pastor. Olha o pastor. Entende? Se eu tivesse que dizimar o meu dia para o meu Senhor. Fala-se muito de dízimo, mas ninguém fala de horas, banco de horas, né? Que é um tempo de vida. Porque o dízimo é 10% de tudo Então. aquilo que Deus te dá, né? Esse é o dízimo, 10% de tudo que Deus te dá, inclusive as horas. Exatamente. Sua vida, né? Aí o que acontece? Eu não parei por aí nesse cálculo. Eu fui ver, por exemplo, de 20 anos que eu batizei com 12, e 20 anos no Evangelho, se eu fui fazer um cálculo... Tu tava em vermelho no banco celestial, não tava? Tava, porque você vai ver essas 2 horas dentro das igrejas, dos templos religiosos, não tem nada contra, eu sou hoje membro da Igreja Batista Missionária, pastor Júnior, um abraço. Super beijo pro nosso pastor. Nós percebemos que é muito pouco, que você vai ver que isso aí são 3 vezes 2 dentro de uma semana. Entende? É verdade. E você, naturalmente, dentro dessas 2 horas, dentro da igreja, você não dá essas 2 horas de fato. Às vezes sua cabeça está pensando em outra coisa. É Entende? verdade. Às vezes você está lá no bebedouro trocando uma ideia. Você entende? Então, assim, nós temos trazido dentro do nosso tempo, um tempo de qualidade para o Senhor, e quanto que desse tempo de qualidade que a gente tem dado para o Senhor tem sido, de fato, para alcançar aquilo que o coração de Deus quer que nós façamos por Ele. Aí isso aí o David vai falar melhor. Aí entra a questão do propósito, né? Da nossa vocação. Porque o que acontece? O estilo de vida que nós adotamos desde então foi um estilo de vida onde todo o nosso tempo é do Senhor. A gente não vai dedicar mais apenas 1 ou 2 horas, 3, Intencional. 4 durante a semana. Nós literalmente abrimos mão de tudo e, baseados naquela palavra, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua tome a cruz e sua cruz e siga-me. siga-me. E isso é muito forte e é muito poderoso. Porque E pouco praticado. pouco praticado. Forte, poderoso, porém pouco Mas eu praticado. vou te falar uma coisa, eu conversei com uma pessoa essa semana e essa pessoa falou pra mim, nossa, mas só quem tem chamado mesmo, né, consegue fazer essas coisas. Eu falei, pelo contrário. Não, E isso é uma vocação de todos nós. deveria. Aí entra, muitos são chamados, mas poucos Isso. são os escolhidos. O que nós temos dificuldade, pastor? Nós temos dificuldade em abrir mão de coisas. Nós temos dificuldades em desapego. É real isso. E nós não vamos levar nada pro céu.
É real. Nós não vamos levar absolutamente nada. A gente não vai levar aquilo que nós construímos, a gente não vai levar as nossas famílias, os nossos casamentos, os nossos filhos, nós não vamos levar os nossos pais, nós não vamos levar nenhum sonho que nós construímos nessa vida. Pode parecer uma mensagem dura e chocante, mas é a mensagem que Jesus deixou. Exatamente. É real. Aquele que não negar a si mesmo não tem parte no reino de Deus. Eu acho que existe, David, uma confusão que você já sabe que eu vou falar, que eu repito isso com uma certa frequência, uma confusão muito clássica dentro do nosso povo, que é toma a sua cruz, o pessoal acha que é o peso. Não tem nada a ver, cruz não tem nada a ver com peso de carregar ela. Tem a ver com morte. Jesus, quando ele vai falar assim, ó, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue-me, Jesus seguiu para a cruz, ele seguiu para a morte. Morreu para essa carne, porque carne e sangue é do reino. Não. Então, pô, porque... Aí Jesus vai falar também, por exemplo, olha só, não tem como servir a dois senhores, ou você segue a Deus ou serve a Mamon, né? O Mamon, ele representa o quê? O pessoal vai falar, certo, dinheiro, mas o dinheiro, ele alimenta o quê? É verdade. Você entende? Se eu sigo um propósito de uma busca por dinheiro para alimentar as minhas vontades, não é para fazer o crescimento do reino acontecer, eu tenho um problema com Deus. Porque o reino é eterno. Isso aqui é mortal. E não herda o reino de Deus. Olha que problema. É verdade. Carne e sangue não herda. Eu tenho algo que essa semana aconteceu comigo em algumas ocasiões, né, no decorrer dessa semana, com três ocasiões que estivemos com pessoas que eu tive aconselhando. E algumas pessoas falaram para mim, e a única coisa que eu falei nas 3 pessoas foram a mesma coisa. Qual é o impacto que isso vai gerar para o reino? Ah, pastor, mas eu estou revoltado. Tudo bem, vai lá. Mata a sua vontade, responde o que você quiser, fale o que você quiser, põe para fora. Olha, você vai ficar leve. Mas olha as consequências que isso vão causar no reino. Você tá leve, mas você vai derrubar muita coisa no reino. Vale a pena? Não. Aí quando você joga, que eu costumo dizer assim, toda vez que eu tenho uma certa dificuldade de me fazer entendido como membro, como ovelha, eu jogo peso. Que peso é esse? Eu jogo o peso do reino. Porque a pessoa que ama o reino vai entender, poxa, se eu te responder da maneira com que eu quero, vou me aliviar, vou ficar satisfeito. Mas, cara, e o reino? Eu posso jogar esse cara para fora da igreja, eu posso fazer com que as pessoas que estão olhando em volta, pô, o pastor falou isso para ele, tá vendo? Ah, se fosse comigo. Sabe, o reino, o peso do reino, ele é muito importante, a gente precisa ter essa sensibilidade. Pastorzão, vou te falar uma coisa, você me lembrou de uma coisa muito interessante. Nós estamos dando um curso lá no nosso Instagram, toda quinta e toda sexta, às 8h30 da manhã. Eu já queria até deixar um convite. Fica à vontade, vontade. Você vai lá no nosso Instagram, Convidaço, Creators, Filhos do Criador. Curso gratuito, porque nós não cobramos nada daquilo que o Senhor nos deu, porque a gente quer compartilhar o máximo possível e Deus pode confiar na gente que a gente pode compartilhar aquilo que Ele nos dá. Então, vai lá no nosso Instagram toda quinta e toda sexta, às 8h30 da manhã, e nós estamos com um curso chamado Jerusalém Cardíaca. O que é Jerusalém Cardíaca, né? Meio inusitado esse nome. É porque Deus, quando Ele decidiu instituir um povo para si, como modelo para as nações da terra, Ele queria que esse povo fosse central, para que as nações copiassem, né? E fala muito sobre a nossa expectativa futura de onde nós vamos morar com Jesus. Nós vamos morar com Jesus numa mansão celestial, Amém. a Nova Jerusalém. Porém, nem todos sabem, porque talvez não se aprofundam no texto, mas não são todas as pessoas que vão morar na Nova Jerusalém. E Jesus, quando ele vem trazer aquele discurso no Sermão da Montanha, ele vem nos dar praticamente as instruções de como nós vamos viver nessa Nova Jerusalém. As leis orgânicas. As leis orgânicas, casa com isso aí que o senhor falou. O senhor estava falando, mas é o reino de Deus, como que eu vou responder de qualquer jeito para uma pessoa? Eu sou representante de Jesus, eu represento um reino. Exatamente. Eu não sou mais deste local aqui, eu sou peregrino aqui, mas a minha expectativa é o reino de Jesus. E ele me ensinou como que eu vou entrar nesse reino. Então, cabe a mim dar ouvidos à voz do Senhor. Ele diz que aquele que ouve as minhas palavras, mas não a pratica, eles são considerados como que? É semelhante a um homem que construiu a casa sobre uma areia, né? Uma areia, Aí vem um vento, vem a chuva exatamente. e ela é levada. Então nós precisamos dar ouvidos à voz do Senhor e colocar em prática. Então, vai lá que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, você vai ser muito edificado. E a gente vai começar agora a pensar e amadurecer a nossa mente. Como que vai ser depois que Jesus voltar? O que vai acontecer?
Para que eu existo? Para que eu fui salvo? Por que Jesus resolveu me escolher? Tudo tem um propósito na nossa vida. E é baseado nesse propósito que nós decidimos viver como a gente vive hoje. Você vê, o senhor iniciou o nosso podcast dizendo que nós estamos em todos os eventos, né? É verdade. Então, como é que a gente chega em todos os eventos? Porque Exatamente. Deus nos direcionou de uma forma muito bonita. Quando nós estávamos em Maricá, nós somos de Maricá, nós ouvimos de Deus uma palavra sobre unidade. João 17. O maior desejo de Jesus, a sua oração principal antes de ir para a cruz, foi orar pela unidade da igreja. Por quê? Se o nosso objetivo é pregar o evangelho, e a Bíblia diz que se nós aceleramos o retorno de Jesus, né? Jesus fala, olha, ide por todo mundo pregar o evangelho, e ele vai dizer lá em Mateus 24:14 que quando o evangelho do reino for pregado em todas as nações, e nós seremos testemunhos disso, virá o fim. Então, se eu desejo o retorno de Jesus, desejo pregar o evangelho, se eu não tiver unidade, se a igreja não estiver unida, o que Jesus ora em João 17? Pai, que eu e tu, que eles sejam um, assim como eu e tu somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, se nós não estivermos unidos no mesmo propósito, não adianta. Pô, que bacana. Eles não vão acreditar no evangelho. Então, a nossa missão é pregar o evangelho. A missão nossa não é convencer ninguém. É pregar e fazer Jesus conhecido nas nações, no nosso bairro, né, nos povos não alcançados, porque nós, como agência missionária hoje, estamos junto com a Jocum no movimento de tradução oral da Bíblia, justamente para dar oportunidade para as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus e não são alfabetizadas, elas possam conhecer a Deus através da oralidade. Então, nós saímos de Maricá com esse propósito. Vamos fazer com que o evangelho seja um evangelho sem bandeira. Muito Porque legal. o evangelho está muito dividido. As igrejas estão divididas, os pastores se dividiram. Nós não estamos representando Jesus. Jesus, a vida dele foi toda pela unidade. Amém, glória a Deus. Nós precisamos resgatar isso. Então, os eventos que o senhor nos achou foi aonde? Foram eventos de unidade, não foi? Foi eventos Foram de eventos unidade. onde a igreja estava unida. Exato. Eventos. Então, nós não vamos em qualquer evento. Nós vamos onde nós sabemos que o Espírito de Deus está Conduzido pelo Espírito, né? entendeu? Por mais que a maioria dos eventos que a gente se encontrou, foram vários, né? Eram eventos de unidade. Deus estava ali, porque o maior desejo de Jesus era que o povo fosse um só. O povo estava reunido para louvar, para engrandecer o nome Você tá do entendendo? Senhor, para Olha o que está propagá-lo. acontecendo em São Gonçalo. Está Forte. acontecendo em São Gonçalo a promessa do avivamento que vai acontecer para as nações. Nós estamos vendo com os nossos olhos coisas que a gente não vê em qualquer lugar. A igreja está se unindo, pastores que eram divididos estão se unindo. E isso só o Espírito de Deus pode fazer. E eu tô falando, eu tô sentindo Deus aqui. Amém. Porque é o Espírito de Deus se movendo através da unidade do seu povo. O avivamento que vai chegar para São Gonçalo é a partir da unidade. É verdade. Às vezes a gente pensa pelas histórias E a unidade, de cada dia avivamento, que passa, tem ficado cada vez mais tá forte. muito forte. Verdade. Nós experimentamos agora, na última semana, a Caravana do Amor. Foi lindo. Gente, o que é a Caravana do Amor? Se não é o objetivo de evangelizar toda São Gonçalo. E assim, nós somos de um bairro bem próximo dali onde tem a caravana, que é o bairro do Amendoeira, né? E nós sabemos o quanto degradado estava aquele bairro, quanto abandonado, quanto esquecido estava aquele bairro. E ver a caravana acontecer naquele bairro é trazer de volta à vida um bairro que estava praticamente morto. A gente viu que saiu gente de tudo quanto é canto para se reunir na Amendoeira, pessoas que não queriam mais passar pelo Amendoeira. Então esse é o projeto da unidade, né? Eu ouvi dizer, eu não sei, posso estar enganado, mas acho que foram cerca de 39 igrejas que se uniram ali para evangelizar. Foram cerca de 700 voluntários, cento e poucas almas para Jesus. Então, olha o mover da unidade. Como que a gente conseguiria levar pessoas a Jesus se nós não estivéssemos unidos no mesmo propósito? Então, o que está acontecendo em São Gonçalo é aquilo que Deus queria fazer com o povo de Israel. Tirou o povo de Israel do Egito, levou para o deserto e deu leis para eles, deu instruções, habitou no meio deles para que eles fossem uma nação modelo para as outras nações da terra, para que as outras pudessem olhar para Israel e verem em Israel algo que pudesse ser copiado. O que está acontecendo em São Gonçalo, pastor? Sabe o que eu acho legal?
A Bíblia também é impressionante como Deus faz isso, né? Deus está sempre nos dando um texto para que possa fazer com que a gente contextualize tudo que a gente está conversando. A Bíblia nos fala que Deus ele queria usar Balaão para que ele Isso. pudesse falar, mas aí Balaão ele não estava disponível para Deus. E naquela ânsia de Balaão fazer a sua própria vontade, Deus foi lá e usou uma mula. O que eu estou querendo dizer para você? Querido, esse avivamento que a gente está conversando, que está acontecendo agora em São Gonçalo, ele está acontecendo porque São Gonçalo se colocou à disposição de Deus e falou assim, eu quero. Exatamente. Se a sua cidade... Ah, pastor, mas eu não conheço todas. Se você na sua cidade, se você na sua igreja fala assim, pai, eu quero. Começa o avivamento por mim. Vai chegar a Maricá, Exatamente. vai chegar em Niterói, vai chegar no Rio de Janeiro, vai chegar em São Paulo. Sabe, querido? Se coloca à disposição e Deus vai gerar uma unidade na sua cidade. Deus vai gerar uma unidade no seu bairro. Começa pelo seu bairro. Começa pela sua rua. Quantas igrejas? Porque agora, assim, tem ruas que tem mais do que uma igreja. Começa com a sua rua. O amigo que tem uma igreja na mesma rua que você, ele não é o seu adversário, é seu irmão. Entenda isso. Não, E a gente vai futebol não é viver uma time de unidade. futebol. Não é? Uma coisa que é interessante, em 2021, quando nós demos o primeiro passo aqui para São Gonçalo, nós queríamos o quê? Apresentar um projeto de mídia para as igrejas, porque muitas igrejas fecharam por causa da pandemia. Então a ideia era fazer streaming de culto ao vivo para alcançar mais vidas, né? O objetivo sempre foi salvar. Pô, o povo não podia chegar na igreja, É. a igreja chegava através do streaming. Só que o que aconteceu? O Espírito já tinha colocado na nossa mente, no nosso coração, a respeito da unidade. Quando nós chegamos aqui, nós não conhecemos ninguém. Nós não conhecíamos nenhum mover de unidade na cidade. Não. Nós não conhecíamos nada que pudesse compactuar com aquilo que Deus já tinha nos dado. No desenrolar disso tudo, nós fomos percebendo os movimentos acontecendo. Nós ouvimos pastores falando de avivamento, nós ouvimos pastores falando de unidade, e aquilo foi preenchendo o nosso coração, dando O certeza. Espírito foi direcionando vocês Foi também aos direcionando. eventos exatos que vocês foram vendo isso. Por né? exemplo, o que aconteceu nesse período? Nós conhecemos a TV Ondas Play. No dia 8 de junho de 2021, nós tomamos uma decisão e nós falamos, olha, nós não vamos trabalhar mais com empresa nenhuma, nós vamos trabalhar apenas com o reino de Deus, nós não vamos cobrar, nós vamos investir o nosso tempo, a nossa vida no reino de Deus para o evangelho ser propagado. No mesmo dia, nós recebemos uma ligação do diretor da TV Ondas Play, o Odilon Correia, um super beijo para ele. Nós amamos a sua Abraço, vida. Gilon. Deus abençoe sua vida, meu querido. Ele mandou uma mensagem e falou o seguinte, olha, eu vi o vídeo de vocês de reflexão, gostei, eu queria bater um papo com vocês aqui na TV, vocês podem vir? Isso dia 8 de junho de 2021. Quando isso aconteceu, nós recebemos essa resposta de Deus. Para nós foi uma resposta muito grande, que nós estávamos no caminho certo, né? Porque abrir mão de coisas importantes na sua vida... Tem a família, tem a família, estrutura, tem que A manter. filha do Fabinho tinha acabado de nascer, né? A Aline. Que coragem, Fabinho. Então, foi difícil, não foi fácil, não. Ninguém que decide viver pela fé Continua não sendo. continua não sendo, né? Mas As cobranças vêm. As cobranças vêm. Mas eu creio que se a gente não tomar uma postura, né, e tentar, de alguma forma, dar o primeiro passo, é que eu tenho um Pedro como um exemplo, né, de fazer o impossível a partir do momento que nós percebemos que tem um mestre fazendo o impossível. Se teve um mestre que fez o impossível, então não é mais impossível. Cara, Entende? muito legal. Dá pra tem alguém que surfa na água sem prancha e sem onda? Então existe uma possibilidade. Alguém me então mostrou bora. que pode, né? Então eu vou lá e vou possível, fazer. Irmão, vambora. Aí o que Entende? acontece? Muito legal. Nosso assunto ele é a unidade, é a nossa essência. Porque Deus falou conosco lá no começo desse projeto. A Creators nasceu com bases de unidade. Antes mesmo da gente pensar em vir para São Gonçalo, o Senhor já tinha implantado no nosso coração a comunhão, a koinonia. Essa bênção que procede da unidade. Lembra que existe um salmo que fala sobre Sim. isso? Que existe bênção quando nós estamos juntos no mesmo propósito. Na comunhão dos santos, que Deus ordena a bênção. Ordena a bênção. Então, isso já faz parte das nossas raízes quando Deus queria estruturar Creators. Então, Creators veio já com unidade carregada no nome, né, na sua essência. Então, todos os movimentos e eventos que promovem a unidade, nós estamos juntos.
Pô, Marcha pra Jesus, Caravana do Amor. E a gente vai igual o Fabinho gosta de falar, vamos fazer arroz de festa. Protocolo, Então, é arroz sobre- de festa. é sobre isso. Protocolo, arroz de festa. Ninguém Então. convida, mas a gente vai. Pô, lá. cara, quer ver uma coisa Não que- penetra do negócio. Uma coisa que eu tô achando muito legal que tá acontecendo aqui, porque até então nós tínhamos, a gente se encontrava nos eventos, Sim. né? A gente nunca sentou para conversar, sempre nos não. eventos. Essa é a primeira vez. É, né? primeira vez. E assim, vocês quando estão no evento, vocês vivenciam o evento, vocês têm uma alegria, vocês levam para o lado mais cômico, embora mantenha a postura como cristão. E hoje a gente está vendo um outro lado que as pessoas talvez não conheçam, né, do Creator, que é o lado servo, o Vocacional lado da coisa. filho, o lado obediência de quem se rende verdadeiro. Quer dizer, eles não estão para ganhar dinheiro, eles estão pelo reino. Eles não estão para aparecer, eles estão para ser um canal pelo qual o Senhor apareça, né? Então eu acho muito legal o que a gente está acontecendo aqui agora. Eu também sinto a presença de Deus aqui, porque a gente está vendo que conforme nós estávamos conversando, né? Não há roteiro Não. em o nosso podcast. Eu falei assim, a gente vai só abrir o coração. E a gente está vendo que vocês estão abrindo o coração porque a gente está conhecendo um lado que a gente nunca tinha visto. É, porque você vai procurar a gente lá no YouTube, no Instagram, você sempre vai ver alguma coisa engraçada, nossa forma descontraída, mas O último que eu vi, você tá aparecendo. Ele começou a live e apareceu atrás com um capacete de motoqueiro, capacete azul. Eu falei, o cara é doido. Mas é o que é, porque a gente gosta de ser assim, né? No nosso dia a dia nós somos assim, né? A gente brinca muito. Então a gente quer passar o reino de Deus de uma forma descontraída. Mais leve, né? Leve. Tem muita questão protocolar dentro do nosso meio que não retrata aquilo que o Senhor quer. Isso. Né? Você vai perceber na vida de um rei, que todo mundo fala que era segundo o coração de Deus, que é exatamente quando ele faz coisas fora de protocolo que ele agrada o Senhor. Exatamente. Ele tá dançando de uma forma totalmente despropositada, ele leva uma chamada da esposa, rei Davi. É, Né? é verdade, Por é Coisa conta- verdade. amaldiçoada. É amaldiçoada porque olhou pra ele com maldade, jogou ele pra. Não, você não, como rei não deveria ter essa postura. Não, meu irmão. Deus queria, Deus se agradou daquela oferta que Davi estava dando. Ele estava ali de todo o coração. Então, tipo, o que nós fazemos tudo com essa mesma visão. É forte. Agora- Visão de que nós temos um rei, nós temos um Deus que se alegra com a nossa alegria. Agora, pastorzão, mesmo fazendo dessa forma, a gente compreende que, por exemplo, tem muita gente que gosta da gente, né? Desse nosso jeito e tal. Mas a gente também tem a consciência de que, mesmo sem querer, a gente acaba incomodando muita gente. Ah, faz parte. Por quê? É. Né? Irmão, seja aquilo que Deus te chamou Exatamente. para ser você. Por exemplo, a gente que trabalha com mídia, né? Pô, os caras trabalham com mídia, então os caras vão ter as melhores ferramentas, os melhores equipamentos. Ah, com não, audiovisual. não. Se eu for falar disso, tem que contar o testemunho. Se for falar, ele vai ter que contar o testemunho. Então conta pra gente. Só se ela aparecer. Será que ela aparece? Aparece. não, porque ela tá poxa. descabelada, Não, né? hoje não. Mas conta o testemunho. Mas eu vou contar, vou chegar lá. Porque o que acontece... Ai, meu Deus. Um beijo na Lídia. A gente chama Melhor você. que nós temos, ó. Minha Faz o gigante. coração Então, aí. que é a dona proprietária da mídia. Mas é, porque eu falo assim, Jesus. vocês Não, porque- pegavam os recursos que você tinha e começou a fazer. porque E o que não era acontece? nem um recurso apropriado, não o Não. melhor equipamento, Só que nós mas... estamos debaixo de uma obediência. E Deus falou, faz. Vocês precisam comunicar. E a gente se baseia muito na igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, ela tinha pouco recurso, ela tinha pouca força, mas ela não negou Jesus. Ela não negou e ela foi a única que foi elogiada pelo Senhor no final das contas, né? Deus se agradou dela. Porque você pode não ter recurso, você não pode ter o melhor equipamento, mas você tem o coração disponível para fazer. E o que é diferente... E a de às vezes- exortação que Deus faz pra ele é exatamente isso. É. Não desanima, não. Desanima não, É faz. isso aí, eu quero que vocês continuem, tá me agradando. No processo vai melhorar. E beleza, tamo aí. E no processo as coisas melhoram, né? A gente tem vivido isso. A provisão do Senhor. A gente já tá aqui Todo 4 dia. anos. Tá indo já para 5 anos. Tá começando a colher frutos agora. Nós estamos começando a colher frutos, né? Nós estamos começando a mostrar para as pessoas que Deus é conosco. Sem esforço, né? Esse não é o nosso objetivo. Mostrar ou provar alguma coisa para ninguém. Mas o Senhor é quem nos justifica o tempo todo, né?
Então, eu quero contar o testemunho, porque a gente gravava as nossas matérias, tudo com um celular do Motorola, com um celular do Poco, né, do Xiaomi, e às vezes a qualidade não ficava muito boa. Não. E aí, na Caravana do Amor, a gente conversando Mas ali eu com a... fiz um ato profético, falei, ó. Nós Deus oramos, colocou- a gente ora por isso. Deus falou o seguinte: ser fiel no pouco. Você quer no pouco, no muito eu vou te colocar. E nós estávamos Ah, ali na Caravana do Amor, no evento. Agora, acontecendo último sábado. No último É. sábado, acontecendo o evento. E aconteceu uma coisa muito especial. A Ana Lídia estava sentada do meu lado, vendo eu editar. E aí ela falou, aí contei um pouquinho da história nossa pra ela, né? Aí ela pegou e falou assim: ah, mas isso vocês resolvem com um iPhone? Eu falei, ah, legal, mas até a gente ter o dinheiro pra ter o iPhone, o recurso pra Então. ter, mas glória a Deus, um dia a gente vai conseguir. Olha, parece que ela tava profetizando. Na Não, ela hora- tava. Ah, profeta. no mesmo Ó, dia- receba, ó, receba. deixa o contato da Ana Lídia aqui, se você quiser uma Profeta do Senhor. profecia, se você quiser que ela te entregue alguma coisa. Então, Que se quiser consultar a mãe Fazer uma Ana Lídia, né? consulta, deixa o contato dela aí, cadê a produção? Deixa o contato dela que vai ser sucesso, viu? É Ah, batata. Não, mas eu vou falar pra você. Eu como pastor da Ana Lídia, e a gente sempre andando juntos, ela sempre falava assim, cara, esses camaradas, eles precisam conseguir melhorar o equipamento deles, o trabalho deles é legal, cara, mas o equipamento deles, pô, cara, Entendeu? Deus vai abençoar, Deus vai abençoar. Amém. E aí ela teve contigo no sábado e ele Foi, soltou essa ela palavra. Falou, né? falou, sabe? Foi. E uma coisa que a gente tem aprendido nessa caminhada, a gente já falou muito sobre bênção e maldição, sobre o poder da palavra. Fizemos um curso com o Jorge Linhares, que tudo aquilo que a gente fala, a nossa palavra ela nunca vai voltar vazia. Sim, sim. Seja aquilo que a gente falar. Então por isso que a gente precisa escolher bem as palavras pra gente não plantar maldição na vida de ninguém, nem a retornar pra gente. intencional no reino. Então, a nossa palavra é o quê? Intencional. É. Então, todos os dias eu preciso ser intencional naquilo que eu vou falar. Porque eu vou ter uma colheita daquilo que eu tô falando. E ela lançou uma palavra. E aí, beleza. Aconteceu o dia, o evento aconteceu, foi lindo, foi maravilhoso. E no final do dia, uma pessoa que não conhece a gente, nós tivemos alguns encontros, mas foram muito poucos. Essa pessoa nos chamou antes da gente ir embora, era no final do evento, e falou, olha, Deus falou comigo. E falou pra mim que eu preciso dar o meu iPhone 13 pra vocês, pra melhorar o trabalho de vocês. Falou isso. Tá ali, ó. Porque Aí, Gabriel. nós Tá filmando nele ali. eu acompanho vocês no Instagram e eu sei que o trabalho de vocês é bom, é um trabalho de Deus, mas faltava um pouco o mais de recurso. qualidade. E quando eu estava conversando com Deus por causa da falta de ferramentas que você tem, Deus falou pra mim, por que você não dá? E aí isso aconteceu. Tá na garantia. Meu Deus! Tá na garantia. E aí, então a gente vai agora, a partir de então, né, melhorar um pouco da qualidade da imagem que a gente Quem oferece. tá ouvindo sobre isso sabe do que a gente tá pessoal. falando, ó. Deus Um abençoe beijo. sua A vida. gente não pode e dizer porque é um propósito de Deus. profetiza Sim, um com 15 na certeza. sua vida, meu irmão. E 15, 20, eu vou 30. tiver e mais olha, no- meu que amado, tiver. de verdade, eu quero profetizar sobre a sua vida. Que seja feita sobre sua vida segundo a vontade de Deus. Agora, melhor. Sabe, filho, eu posso profetizar 15, 29, 35, não. O que eu tenho para profetizar a sua vida, a mão do Senhor sobre a melhor sua tá casa, a mão do Senhor sobre a Recebe, sua viu? vida, Receba. porque Ele sabe exatamente como é um filho obediente. Eita. Que receba em nome de Jesus. Se eu fosse você, eu recebia mesmo, porque ele é pastor da Ana Lídia, viu? Ó, tudo que ela na Lídia aprendeu. Eita, glória, tem que andar mais com a Ana Lídia. A gente com fica vocês, muito, pô. a gente fica muito feliz. Ana Lídia, nossos amigos aí que são Então, cheios a de gente fé. fica muito feliz porque a gente vê Amém. nesse momento a alegria de um irmão com o outro. A Nadia sempre comentava, né? Poxa, a gente não é rival, gente. Aham. Nós somos irmãos. Sim, sim. E sabe, a gente fica feliz em você ganhar um 13. Você vai ficar feliz quando o Fabinho ganhar o dele, Sim. que não vai ser o 13, vai ser mais do que o 13. Sim. Então a gente fica compartilhando essa felicidade. Da mesma forma, quando vocês chegaram aqui, ficaram felizes em entrar num estúdio que a gente grava. Pô, que legal, que bacana. Top É assim, demais. o reino é assim. Isso. Um irmão, ele fica feliz com um outro irmão. Você sabe o que acontecia na primeira igreja ali, na igreja primitiva? Lá em Atos a gente vai ver que eles tinham comunhão entre si, eles se alegravam. E eles gostavam de estar juntos, se alegravam uns com os outros. O que tinha mais vendia suas propriedades para
todo mundo poder compartilhar da mesma coisa e o Espírito de Deus acrescentava à igreja quem precisava ser salvo. E às vezes a gente não precisa nem fazer tanto esforço para evangelizar. Às vezes a gente não precisa nem fazer tanto esforço. Mas se nós tivermos comunhão, tivermos alegria uns com os outros, Koinonia. o reino de Deus sendo implantado dentro de nós e saltando para fora a partir dos nossos relacionamentos, o reino de Deus flui através disso. O rio de Deus, ele flui através disso. Verdade. Né? E o Espírito faz o seu papel. Gente, vocês estão acompanhando, que coisa linda, hein? Estamos acompanhando aqui o podcast Pode Chegar, tá bom, querido? Siga a gente precisa da tua ajuda. Eu preciso da sua. A gente ainda não tem patrocínio, mas depois desse ambiente profético que ocorreu aqui, esse ambiente de bênção, a gente sabe que no tempo certo, no tempo de Deus, o nosso patrocínio vem. Nós estamos aqui por propósito, não por patrocínio. Mas o patrocínio vai nos ajudar a continuar a seguir o nosso propósito. Então, deixa um direct no nosso Instagram, @pode com demudo chegar, _oficial. Preciso que você nos siga, por favor. Preciso que você compartilhe, que você também faça o seu comentário para gerar um feedback para a gente no Instagram, no YouTube, no TikToker e também no Facebook. Além disso, temos os nossos episódios também no Spotify. Todos os endereços vão estar aqui. E se você quer ser um dos nossos patrocinadores, se você quer ser abençoado, nos abençoando, colocando a marca da sua empresa, sua igreja, ou você nos abençoando, pode nos chamar no direct, nós vamos retornar, fazer o contato contigo para poder viabilizar isso. Esse é o momento, então, que nós abrimos para aqueles que também nós convidamos, para que vocês possam abençoar quem abençoa vocês. Eu sei que vocês vivem da obra, sei que vocês têm o tempo integral, então eu quero abrir agora para vocês aproveitar um pouco o Fabinho, um pouco o Davi, para agradecer a vocês, os patrocinadores de vocês, as pessoas que ajudam a manter o Creators, tá? Eu quero abrir esse espaço para que vocês possam falar deles e depois disso a gente vai voltar agora a falar sobre o que são a agência missionária, tá bom? Okay. Vamos lá, Fabinho primeiro. Então, vamos falar desses nossos amigos, nossos parceiros, queremos falar aí da Igreja Batista Missionária, que hoje é o principal. Nossa casa, né? Nossa casa. Nós temos ali um escritóriozinho, né, que a igreja cedeu pra gente, de missões. Nós falamos de missões ali. Missões Ela fica localizada onde, a igreja? Ali na rua Uruguaiana, número 48, Trindade, próximo à Praça da Trindade ali. São Gonçalo. Quais são os dias de culto? Lá é domingo, segunda e quinta-feira, né? E você pode estar indo ali, todos os irmãos ali vão te receber com muito carinho, muito amor, né? Também a pastora Rose também, que nos abençoa bastante ali, o pastor Júnior, né? São um casal maravilhoso que nos acolhe sempre que a gente está aqui por São Gonçalo. São nossos pais, São nossos pais na fé, em vários sentidos, né? Nos abençoam demais, né? Temos também o nosso amigo Marcel da HDR, que está chegando aí também, DHR, tem abençoado muito nossas vidas também. O nosso amigo lá de Maricá, o Odilon, também. Deixa eu só, vou te cortar aqui, mas a bênção tem que ser completa. O que é THR? É empresa? É o quê? Uma empresa de... eles trabalham com petróleo e gás e fazem um treinamento, né, com equipes, né, nesse ramo, né, eles têm muita qualificação aí no ISO, né, em vários ISOs, né, são ISO 14001, ISO 9001 e outros ISOs aí da vida, né, e esses irmãos, esse irmão Marcelo, né, ele treina a equipe para trabalhar nesse ramo de petróleo e gás. Muito legal. Entendeu? Então, se você quiser aí uma assessoria, a HDR é a... Como é que faz para achar a HDR? Então... É no Insta? DHR, gente. É THR, né? D. Então, Gestão integrada. Tá no Instagram deles? Vocês têm o Instagram? DHR Gestão Integrada, é só procurar lá. DHR Gestão Integrada. Bota lá uma pesquisada do Instagram, procura. Isso. Vai lá ver o que eles oferecem, talvez possa estar te ajudando. Isso, aí você vem, fala com o nosso amigo Marcelo, ele vai te dar toda uma cobertura, toda uma assistência e vai ajudar muito aí nessa questão aí também. E, né, meu pai, o Fábio, lá de Maricá. Tio Fábio Capoteiro. Tio Fábio Capoteiro, meu pai. Ele me ajuda muito. Capota muito ele. Aquele que capota o seu carro. Todo o estofamento do carro interno,
externo ali, você tem aquele bugrezinho com capota, ele faz também. Né? Legal. Se você tem Fica em Maricá. Fica ali em Maricá, o Maricá. Cordeirinho, fica por onde ali em fica ali Maricá? no centro de Maricá. Bem no centro. Bem Na no primeira centro. entrada ou na segunda entrada? Vamos ser específicos para a Primeira pessoa entrada, achar. muito perto da garagem da Amparo, Nossa Senhora do Amparo, ali no centro de Maricá. Pertinho, Legal. pertinho mesmo. Davi, fala um pouquinho sobre a TV Onda Nova também. Isso, eu queria agradecer o Odilon, que abriu as portas Isso da aí. TV Ondas Play pra gente. Ondas Play, eu falei nova. Isso. Porque quando nós entramos ali na TV, ampliou o nosso trabalho, né? Nós agora podemos entrar nas igrejas, porque uma TV entra em qualquer lugar praticamente. É. Então facilita muito. Nós estamos ali agora encerrando um ciclo na TV Ondas Play e temos novidades para contar nos próximos dias. Acompanhe a gente no Instagram. Então nós queremos agradecer de todo o nosso coração o espaço que foi aberto, né? O Onda Missionária é que permite a gente ir nas igrejas, fazer as matérias de tudo que está acontecendo e apresentar no programa. E aí dá divulgação para a igreja, dá divulgação para o evento. Então nós temos essa liberdade ali junto com o Odilon, com a TV Ondas Play, de cuidar de todo o departamento cristão. Como é que a gente acessa a TV Ondas TV Play? Ondas Play, agora você pode acessar de várias formas. Você pode baixar o aplicativo direto no smartphone, no iOS. Procura lá TV Ondas Play. Tem lá uma programação bem diversificada. Não é uma TV só cristã. É uma TV com fundamento cristão, mas também tem entretenimento, tem futebol, tem esporte, notícia. Então tem muita coisa boa ali, diversificada. Nós temos... Você pode acessar o site da tvondasplay.com.br também, assistir a TV ao vivo. Nós estamos nas Smart TV da Roku. Nós estamos também na Amazon Fire Stick TV. Nós estamos no aplicativo da Soul TV e vários outros aplicativos. Então, tá muito fácil de assistir a TV Ondas Play hoje, que é uma TV por streaming. Então, nosso conteúdo está ali. Você pode procurar também no YouTube da TV Ondas Play. Você sempre vai ver a nossa carinha ali, com os nossos programas Onda Missionária e toda a cobertura dos eventos que ficaram registrados, né? Bacana. Então, bênção de Deus. Queria agradecer também ao pastor Marcos José. Nós acabamos de encerrar uma turma de missões ali na igreja Assembleia de Deus, Ministério Libertos por Cristo em Niterói, ali no Ingá. Foi muito lindo. Foram 3 meses de treinamento. Nós encerramos agora, na última sexta-feira, um grande evangelismo, antes da Caravana do Amor. Foi um grande evangelismo na praia de Caraí. Pô, que legal. Foi uma coisa linda. E nós vamos agora, na próxima sexta-feira, essa semana, nós vamos entregar ali os certificados, formar aquela turma. E foi bênção. Então nós temos a Escola de Mídia e Missão também, que nos proporciona a treinar equipes nas igrejas. Equipes de missões urbanas, missões transculturais, evangelismo criativo. E a gente vai falar mais disso, acho que lá na frente. Agora, se a minha igreja tiver um interesse nesse projeto de levar vocês É só para a gente- fazer o só a treinamento, gente como é que faz? Entre em Como é que a contato gente conosco, acha? Fale Olha, conosco. Quando eu falo minha igreja, a gente está apresentando aqui. Como é que a gente acha? Então, Então, o nosso pra cartão de levar? visita hoje praticamente é o Instagram, né? Você vai lá no Instagram, creators.filhos do Criador, manda um direct pra gente, né? Nós temos uma equipe ali, um suporte que vai poder orientar vocês. E também tem o nosso WhatsApp oficial, que é o 21 979468616. Tem uma Repeat. equipe... Quer que repete? Isso, Ah, claro. devagar. Tá 21 gastando nos inglês. 9 21979468616. Então já Procura sabe. lá, entre em contato conosco, temos uma equipe de atendimento lá que vai dar um suporte para vocês. Você pode matricular sua igreja na Escola de Mídia e Missão. Você pode nos chamar para cobrir um evento na sua igreja também. Nós teremos o maior prazer, principalmente se esse evento for de unidade. Nós vamos orar sobre isso. Nós vamos juntos trilhar em um caminho onde a gente consiga trazer visibilidade para o seu evento. Vai ser bênção demais. Bacana, então. Então tá aí todas as oportunidades que vocês têm para acessar os creators, para acessar aí os amigos que, sabe, se você, poxa, eu queria tanto abençoar o creator, mas eu não tenho condição. Mas se você abençoar uma das pessoas que mantém um projeto dele, pô, você tá fazendo um trabalho, algo no carro mesmo, né? Pô, eu queria trocar a capota do meu carro. Se você abençoar um patrocinador do creator, você indiretamente está abençoando o creator. Também diretamente, É porque né? o que acontece? Missões você não faz só estando lá fazendo missões. Existem várias formas de você contribuir com missões. Quando você contribui com seu recurso, ou quando você contribui indo lá fazendo um dos serviços, né, desses nossos parceiros, eles também estão sendo abençoados e nós estamos sendo abençoados por tabela.
não é? E o reino de Deus também está sendo abençoado porque onde a gente pode chegar, por exemplo, nós temos uma estatística ali no nosso canal no YouTube, não é um canal grande, mas desde que nós começamos esse trabalho evangelístico ali, nós já alcançamos mais de 200 mil pessoas. Então já são 200 mil pessoas evangelizadas. E nós não falamos Na de Jesus. verdade, não são 200 mil pessoas, são 200 mil aparelhos conectados. Que se a gente vai dobrar, vamos dizer que aqui. A cada aparelho, uma Smart TV tem uma família assistindo. Isso aí. assistindo. Então aí pode ser que a gente tenha alcançado mais que o dobro. Né? Pô, que Então. bacana. Como a gente não consegue saber a estatística Não dá. de tudo, mas a gente tem uma noção, então já são muita gente evangelizada por causa desse trabalho Creators, né? Desde que começou. Né? Existem alguns países que sofrem perseguição hoje. Ah. Né? Nós estamos vinculados à missão Portas Abertas. Então nós sabemos que existem alguns países que nós alcançamos que onde há restrição do evangelho. Então qualquer vídeo que você assiste nosso, seja no Instagram, seja no YouTube, lá no Facebook ou qualquer outra plataforma, você está contribuindo para que o reino de Deus chegue nesses lugares. Né? Existe agora tradução simultânea no YouTube, por exemplo. Então uma pessoa lá de outro país ela pode entender o conteúdo automático por causa da inteligência artificial. Poxa. Então, nós alcançamos hoje eu atualizei a lista lá antes de vir para cá, nós chegamos em 20 países. Né? Cara, que bacana. 20 países com a pregação do evangelho. Então, não sei se eles se converteram, mas eu sei que o a evangelho semente chegou. foi lançada. No nosso, Né? no nosso Foi lançado projeto na ali semente. na Onda Missionária, nós temos um slogan, né, baseado em Mateus 24:14. Até que todos ouçam. Bem, Nós sabemos que quando todos ouviram o evangelho, quando o evangelho do reino chegar a toda a criatura, virá o fim. Isso. olha, que é legal é o seguinte, a Bíblia fala que uns plantam, outros regam E outras coisas. e outros colhem. Vocês estão plantando. E Deus dá o crescimento. E Deus é o crescimento. Então é isso. Gente, a gente está chegando na última parte, né, do nosso podcast. Vamos entender agora o que são. A gente conheceu os Creators, mas é assim. Basicamente a gente vem conhecendo o projeto junto com Sim, vocês. sim. Não tem como separar uma coisa não dá da pra outra. separar. Mas conta pra gente o que é o Creator Agência. Missões, né? Agência missionária, né? Isso. A missão a gente foi entendendo no processo, né? Nós não largamos tudo para viver de missões. A gente largou tudo para falar de Jesus. A palavra missões chegou pra gente bem depois, quando a gente começou a fazer os vídeos no YouTube e percebemos que foi tomando uma proporção. Pô, sair daqui saiu fora do Brasil. A gente analisava as estatísticas, pô, a gente tá falando de Jesus em outras nações. E aí a gente foi tomando esse rumo missionário. Dentro das lives aconteceram algumas situações que eu não posso deixar passar em branco, que foi como a gente começou o podcast. Nós começamos a falar sobre o quê? Nós estávamos no meio de uma pandemia, né? Acontecendo um monte de situações onde as pessoas elas estavam totalmente desconfiadas de que elas poderiam ser atingidas por um vírus mortal, né? E nesse meio tempo aí, quando a gente começou a fazer algumas lives, nós começamos a falar de fé, né? E algumas pessoas, no momento de oração que nós fazíamos, pediu que nós fizéssemos essas orações. Ah, é. E aí, Testemunhos nesse momento, isso antes um pouquinho da gente entrar para a TV, nós fazíamos uns períodos de oração onde nós começamos a ver testemunhos, né? De, por exemplo, uma prima minha, aconteceu com alguns primos, né? Que assistiam, né? Tava com descolamento de placenta. Caramba. E hoje a filha dela tá com 4 anos. Que legal, Você cara. entende? Que legal. O outro primo, né? O meu primo Dinho. Beijo, primo Dinho. Daqui de São Gonçalo, gente boa, né? Ele tava internado aqui no Hospital de São Gonçalo, com a perna quebrada, né? Não tinha previsão de alta. Nós oramos por ele e 2 dias depois ele estava recebendo alta. Forte. Entende? isso. São testemunhos, né? E nós tínhamos outras pessoas com doenças que sem previsão nenhuma de alta e que foram pedindo oração e nós fomos orando e essas pessoas foram sendo curadas e nós falamos, nossa, Jesus Cristo continua curando, continua libertando, continua salvando, precisamos espalhar isso. Os testemunhos são Isso, né? testificação de que nós estamos andando no caminho certo. E uma coisa muito interessante para fechar, Jesus ele estava numa conferência com o maior de todos os chefes da sinagoga, o nome dele era Nicodemos, Nicodemos. né?
e príncipe em Israel. E de repente Jesus fala assim, olha, se você quiser herdar o reino, você precisa nascer de novo. É necessário que você nasça de novo. E você tem que nascer da água e do Espírito, né? E quem é nascido do Espírito é como o vento. Então, Não sabe de onde vem. não sabe de onde vem, Não sabe nem pra onde vai. E eu creio que é Mas isso, é obediente. por conta de entender essa vocação de quem nasce no Espírito, né? É que a gente tem sido obediente e o Senhor tem nos conduzido. Entende? Graças a Deus. Então a gente não enxergou a primeiro momento missões, né? Isso foi acontecendo no processo. E aí a gente começou a se perguntar, bom, Deus deseja usar a gente na área da comunicação, é fato, porque as portas se abriram pra gente nessa área, é o que a gente sabe fazer. E como que a gente agora pode fazer com que Jesus seja conhecido em toda a Terra? Então isso começou a permear a nossa cabeça. Aí teve um dia, no ano passado, nós assistimos um podcast da Ariadna de Oliveira. Eu até recomendo, você que está aí nos assistindo, procura lá. Ela deu uma entrevista para o Jesuscope. E aí foi o nosso primeiro contato direto com missões, assim, de forma bem hard mesmo. Foi o que bagunçou nossa cabeça, né? Endireitou, Ele né? fala inglês também, viu? Bem hard. Bem hard. Eu sou paulista, né? Hard. Eu Então, tava pra te perguntar de onde tu era, por causa do teu sotaque. Eu tava perguntando. eu sou do interior de São Paulo, Marília. Um beijo pra galera de Marília. E nós tivemos esse primeiro contato com o podcast da Ariadna. E ela vinha falando muito sobre povos não alcançados, sobre a perseguição que acontecia nos países onde há perseguição aos cristãos. E aquilo impactou a nossa vida. Queimou nosso coração. E ela era uma das líderes da Jocum, né? E aí, ok. Aquilo mexeu com a gente e nós começamos então a ser mais intencionais nos nossos vídeos. No Instagram, no YouTube, e a gente começou a falar muito sobre as estatísticas dos povos não alcançados. Uma delas é que existem 8.000 línguas espalhadas no mundo hoje, e dessas 8.000 línguas, só 10% tem toda a Bíblia traduzida. Uau! Sabia disso? Não. Pois é. Somente 10% de cerca de 8.000 línguas tem toda a Bíblia traduzida. 45% dessas cerca de 8.000 línguas, eles não têm alfabeto. São pessoas não alfabetizadas. Então não 45%. Eu não consigo chegar nesse povo que é um povo de oralidade, que eles só aprendem através da fala, né? Eles só se comunicam pela fala, não pela escrita. Eu não posso chegar lá e trazer uma Bíblia, por exemplo. Certo. Eles vão receber até, muitos deles recebem como um objeto muito sagrado, mas não entendem um conteúdo. Não se abrem para o conteúdo. Acaba não gerando Vai- transformação, né? Serão um eunuco, né? Esperando Felipe. Me explica, o que tá Explica isso escrito? daqui. Hã? Isso, boa ideia, um eunuco. Boa. O eunuco, né? Uma boa colocação. A Bíblia tem sempre algo para que a Pra gente nos possa. acrescentar, né? Sempre. Exatamente. Então, quando nós descobrimos essa estatística, nós falamos, e agora, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? Porque então a gente começou a conhecer o coração de Deus. Ai, isso é lindo. Porque até então a gente seguia pelas experiências que a gente estava tendo, tava tudo muito latente. E aí, de repente, agora a gente começa a ter o primeiro encontro com o coração de Deus, aberto diante de nós. É como se Jesus tivesse... Ah, vocês querem me conhecer mesmo? Então tá, então eu vou abrir aqui, olha a cortina, vou rasgar o meu coração e vocês vão ver o que tem dentro. E no podcast da Ariadna ela fala, olha, o coração de Deus, ele é como uma ferida aberta. É uma frase de um poeta que diz, eu vi o coração de Deus, e o coração de Deus ele é uma chaga, é uma ferida aberta. Por quê? Porque Deus está vendo tudo que está acontecendo no mundo. Ele está vendo a maldade do homem e ele está vendo que a cada 24 horas, 155 mil pessoas morrem sem conhecer Jesus. Meu Deus. Todos os dias. Eu quero aproveitar a oportunidade de mandar um grande abraço. Quero muito conhecer, sou fã do pastor Júlio de Oliveira, um cantor mineiro. Ele tem uma canção que eu gosto muito, chama-se Coração do Pai. Eu acho que é isso, que ele assim, eu pedi ao Pai para conhecer seu coração e para minha surpresa, ele disse sim. E aí quando ele, na canção ele diz, né, que o seu coração gemia, o seu coração chorava, dizendo, igreja, por favor, digam aos órfãos que eu sou o pai. Igreja, por favor, diga às prostitutas que eu a amo. Igreja, por favor, né, diga que eu quero vocês, eu amo vocês. Então, exatamente o que você contou, né? É você, quando você conhece o coração do pai,
você vai entender o que o Pai quer que nós sejamos a voz dele, dizendo, ó, diga esse povo que eu amo. Diga que esse povo que eu estou aqui. Diga que esse povo que eu estou vivo e eu estou cuidando dele. Né? Isso. Então, nós não somos só uma mídia que está presente nos eventos. Nós estamos de forma bem intencional. Eu confesso a vocês que a última vez que nós estávamos juntos, que eu não pude ir na caravana devido ao trabalho, né? Mandei a equipe, mandei não, né? A equipe já estava programada para ir, só eu que não pude. Foi na vigília. Sim, Lá do Pastor sim, Rodrigo. Pastor Rodrigo, teve aqui com a Super gente. beijo pro Pastor Rodrigo. Esse cara é fantástico. Gente, Fantástico. Ele é maravilhoso. Ele é. Então lá na Parece um vigília. ursinho, né? Não dá de apertar. Gente boa, gente boa. E eu vi vocês, o meu coração queimou na hora. Falei tanto que eu falei com vocês lá, eu preciso levar vocês lá. Amém. Né? Porque a gente não vem aqui, a gente não traz pessoas aqui por causa da sua importância mediante a sociedade. Vocês estão aqui por causa da importância de vocês mediante ao reino. Eita, agora. Então, quando o coração queima, o Espírito Santo fala assim, vai me obedecer? Como é que é? Ele falou, então tá bom. Aí conversei ali de uma das diretoras aqui, eu, Lídia e o Emerson, a gente geralmente a gente faz na escala lá, o pessoal fala, a gente precisa levar os créditos. Precisa levar os créditos. E aí quando chegou em cima da hora, eu falei assim, cara, vou mandar mensagem. Se eles me responderem, quem sabe, né? E aí, pô, foi legal pra caramba, tá? Muito obrigado por vocês estarem aqui Nós que conosco. agradecemos, sem dúvida. Para nós é uma honra, sabe por quê? Nós vimos isso tudo como uma grande oportunidade da gente fazer aquilo que o Senhor nos vocacionou a fazer. Sim. Então, quando vocês abrem essas portas para nós, igual o Odilon abriu da TV Ondas Play, cara, ele tá movendo, Deus está movendo corações onde a gente menos espera para dar voz àquilo que Ele colocou no nosso coração, né? Então, hoje nós estamos conhecendo o coração de Deus. E o coração de Deus, gente, o coração de Deus não é um buquê de flores. O coração de Deus, ele é dor e sofrimento. O coração de Deus, hoje, ele é dor e sofrimento. É gemido, Eu né? quero fazer um convite para vocês que estão nos assistindo. Leia o livro de Jeremias que você vai entender. Você vai entender perfeitamente. Jeremias é profundo mesmo. O É por que isso Deus que fala com Jeremias ali É coisa de outro pai, de um eu filho quero drogado. aproveitar agora e explicar aqui, porque eu tenho um bordão nosso, que é o como Jeremisericórdia. 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 Por quê? Porque Jeremias é o profeta chorão. É uma misericórdia com muita dor. Isso. Né? Perfeito. É um lamento. É uma misericórdia com lamento. Por isso que eu digo Jeremisericórdia. Eu aprendi isso vivendo diariamente. Ser pastor dói muito, filho. É maravilhoso, eu sou apaixonado em ser pastor, eu amo pastorear, mas dói. E tem horas que tu pede um Jeremisericórdia, uma misericórdia com Deus com muita dor, e Ele atende. Deus E Ele atende. Né? Deus é riquíssimo em misericórdia. Aí Vivemos isso. a gente teve esse contato com a Ariadna, e a Ariadna viu a gente no Instagram. Pô, que legal! Você acredita? Nem eu tava acreditando. A Ariadna viu a gente no Instagram. Um dia a gente tava no carro voltando da igreja. Vem porque aqui, a gente- Ariadna. Vem, Ariadna, um Ó. beijo. Vou te passar o contato dela, Manda quem sim. sabe ela não vem. A gente tava indo pra igreja, que a gente congrega em São Gonçalo, né? E aí, no carro, eu ainda falei com o Fabinho, será que um dia a gente vai trabalhar com isso? Como a Ariadna, porque a gente tava queimando no nosso coração mesmo. A gente tava muito tocado. E aí, não passou 5 minutos, ela mandou uma mensagem no Instagram. Oi, creators, eu vi Foi vocês, algo que não muito sei... parecido com uma profecia aí. sabe? De uma certa profeta. Foi meio instantâneo o negócio. Essa aqui é a profeta menor. E isso acontece muito com a gente. Por causa do tamanho disso. É por causa do tamanho. Você acredita que essas coisas acontecem legal. muito com a gente? Deus te abençoe. Eu assim, claro que a gente não é exclusivo, né? Deve acontecer com outras pessoas também, Sim, sem sim. dúvida. Mas acontece muito com a gente tem essa sensibilidade de entender quando é Deus e quando não é. Então, cara, a gente conversou, o negócio aconteceu. Parece que se Instantâneo. materializou na nossa frente, foi legal. E aí a Ariadna falou, olha, eu tô aqui saindo da Dunamis Farm, teve uma reunião de líderes aqui da Jocum, e eu preciso muito falar com vocês acerca de um projeto, que é o projeto 7x8. Aquele projeto que ela estava falando no Jesuscope, só que ainda não tinha acontecido, né? Eu preciso desenvolver isso, eu preciso levantar 7.000 intercessores para mais de 8.000 línguas. E quando ela falou isso, eu me lembrei de um sonho que eu tive durante a semana.
Eu sonhei durante a semana que Deus estava me ensinando sobre batalha espiritual. Uau, E aí ele me mostrou um quadro, legal. sabe esse de lousa de escola? Sei, sei. Entre Quadro professores, que o quadro negro. É. E esse quadro ele era dividido em duas partes. Do lado esquerdo aqui era uma situação e do lado direito outra. E uma voz falava comigo, olha, você precisa levantar 2 altares. Aí eu fiquei assim, né? Você vai levantar um altar para Deus, perdão, um altar para Deus e um altar para Satanás. Aí eu falei, né, esse sonho é do capeta. Esse sonho não é de Deus, não. Só que a gente tá em sonho, né? Falei, beleza, então vamos fazer. Levantei os 2 altares. E aí a voz continuava falando assim comigo, olha, agora observa o que acontece nos 2 altares. Do lado esquerdo tinha o altar do capeta, né? Do Satanás, e do outro lado tinha um altar do Senhor. E eu percebia que no altar aqui desse lado esquerdo, sabe essas bolinhas de gude? Essas bolinhas elas iam se juntando uma na outra e elas formavam uma bolona grande. E elas atacavam o outro altar com muita força. E a voz falava pra mim. Igual aquelas bolas de demolição, não. Mas ela não era muito redonda, perfeita. Eram várias bolinhas, uma grudada na outra. E batia né? no Ficava altar grande. do Senhor. E aí a voz falava pra mim, agora observa o que acontece no altar do Senhor. E aí já não eram bolinhas no outro altar, eram pessoas. E essas pessoas, elas jejuavam. Elas jejuavam e ela formava um grande exército de pessoas, jejuando no mesmo propósito. E aí, beleza. Quando isso acontecia, a voz falava pra mim, agora observa o que vai acontecer no outro altar. Esse outro altar, ele ia se desintegrando, as bolinhas, elas iam se soltando. Caraca, eles iam que legal. perdendo. Que sonho Cara, foi bacana. um sonho, assim, revelador. É claro que a gente imagina a batalha espiritual, mas Deus ele teve, eu acho que, um cuidado tão grande de me mostrar didático, isso. né? Bem didático. Bem didático e de uma forma que não foi assustadora, né? Não, foi tranquilo. Tanto que eu lembro cada detalhe. E aí eu percebia que conforme o altar do Senhor, as pessoas iam aumentando o número de pessoas para jejuar, o outro altar ele enfraquecia. Perdia a força. Eu já comecei a entender o 7x8. Já comecei a entender. Calma, vamos chegar lá. Aí, beleza. Só que daqui a pouquinho, eu olhava pro altar do Senhor e as pessoas iam se dispersando. E quando isso acontecia, eles tomavam força de novo, eles se juntavam e atacavam de novo. E aí no sonho me veio aquele texto de Apocalipse, que agora eu não lembro qual versículo, mas ele dizia que e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e acho que pela força do testemunho de Jesus, uma coisa assim. E aí eu tive um discernimento do sonho. Eu costumo sonhar, mas eu nunca consigo compreender, né? Sempre conto pro Fabinho porque ele é melhor de interpretação do que eu. Mas eu tive esse discernimento nesse sonho. E o Senhor falava pra mim, vai chegar um dia onde essa guerra que tá acontecendo vai acabar. E os santos vão vencer, como está escrito em Apocalipse. Mas enquanto esse dia não acontece, essa guerra vai continuar e vocês precisam aumentar o exército de jejum. E aí a voz falava assim pra mim, agora você precisa levantar um exército de jejum. Que forte, hein? E aí eu acordei. Cara, foi um sonho, que eu não sei nem como que eu vivi aquele sonho, mas eu vivi. Aí, isso uma semana antes da gente conhecer a Ariadne. E aí eu fui orar, falei, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Porque eu entendi que era Deus falando comigo. Como que eu vou fazer isso? Primeiro que o nosso canal é pequeno. Nós não temos influência. A gente tinha começado na TV lá em 2021, mas a gente ficou um período afastado para dar voz aos projetos aqui em São Gonçalo. Então a gente não estava mais muito vinculado à TV Ondas Play. Na mesma semana aconteceu, a Ariadna nos chamou para falar desse projeto e que ela precisava da nossa ajuda, tinha que ser a gente, para desenvolver isso. O que ela estava precisando? Levantar 7.000 intercessores para mais de 8.000 línguas, para que esses intercessores adotassem línguas onde a Bíblia não é traduzida, porque através da oração Deus vai mover pessoas para traduzir a Bíblia para aquele povo específico. Você tá entendendo? Tô entendendo. Então, beleza. Isso aconteceu num dia. No dia seguinte, o Odilon ligou pra gente, olha, eu preciso de vocês aqui na TV. Caraca. Isso foi há um ano atrás. Deus começou a mover tudo. Foi tudo preparado. Uma semana. Eu tive o sonho, aí aconteceu a questão da Ariadna com a Jocum. Com o Jocum e em seguida E a abriu TV, a porta da abrindo TV. de novo a porta pra gente. Ou seja, Deus lhe deu recursos para abrir. Só que detalhe, a gente até então não visitava igrejas. Não.
Nosso trabalho era muito só local mesmo, né? Entendi. Era Só a na gente. internet, era o canal no YouTube. Quando a TV nos chama de volta, a gente começa a visitar outras igrejas agora com o nome da TV. Então as portas das igrejas elas se abrem. Já se abriram, né? Pra quê? A gente começou então a falar para as igrejas que existe uma necessidade de nós orarmos. Nós precisamos orar para os povos não alcançados. Por quê? De 8 mil línguas, só 10% tem a Bíblia traduzida. E começaram a ver um aranhado de informações que foi chocante pra gente também. É. Porque uma das coisas que nós ouvimos nesse emaranhado de informações que nós fomos trazendo do Portas Abertas e da Jocum, sobre pessoas que não tinham sido alcançadas, sobre países que ainda têm uma resistência muito grande, que o evangelho ainda nem entrou, né? Que é a Janela 1040, que o Portas Abertas fala bastante. Um dos nossos irmãos chegou e falou: não acredito. Não acredito. Porque essas estatísticas estão furadas, porque hoje, com o advento da internet, todo mundo tem um celular e Não é assim que funciona. Não é O assim mundo que é funciona. globalizado. Aí né? nós tivemos que apresentar para ele a Janela 1040, né? Onde existe uma resistência muito grande ao evangelho e é muito fácil da gente fazer essa conta. Por quê? Dentro desse cinturão, né, de resistência, nós temos 2 países que comportam a metade da população mundial, que é a China, E aí? né, que é muito resistente, e a Índia. Né? E você fazendo um cálculo China e Índia, 4 bilhões de pessoas a Índia é a em maior 2 população, a maior população numérica cerca de no 4 mundo. bilhões. E a gente tem 8 bilhões de pessoas no mundo, então é fácil. A metade da É. população mundial não aceitou e nem viu Jesus em alguns lugares. Amém, queridos. Infelizmente, a gente está chegando ao término do nosso programa e você viu agora no finalzinho do nosso podcast, né, em todo o podcast, mas no finalzinho ficou bem, para mim, muito claro a importância do que é fazer missão. Eu quero dizer uma coisa que talvez você não saiba. Você é um missionário. Todos somos. A igreja precisa também de você. Tá? Você pode fazer uma missão direta ou pode fazer uma missão indireta. Você pode ir a campo ou você pode também compartilhar, curtir, abençoar de qualquer maneira aqueles que se dispõem ao campo. A gente tem uma mania de rotular algumas coisas e às vezes falar mal de algumas determinadas congregações que agem assim e tal, mas eles estão lá, estão fazendo. Então, não critique, apoie. Se você não consegue, seja um extensor, tá bom? E se você quero passar agora para as considerações finais do Fábio e do Davi, os nossos creators que nós conhecemos hoje de maneira diferenciada, mas com a mesma alegria de sempre. Para novamente deixar ratificado no seu coração todos os contatos necessários para que você seja também mais um creator, direto ou indiretamente, mas nós precisamos de você nessa missão, que é pregar e propagar o reino. Isso aí. Vamos lá. Pastor Fábio, ainda não, por enquanto. Oi, rapaz. Esse povo tá muito profeta, né? Mas fica tranquilo, você Então. tem um chamado, mas tem que passar pelo preparo. É. É o deserto, né, pastor? Não é deserto, é preparo, é pior do que deserto. Rapaz, É, o preparo fiquei até preocupado. Boa sorte, meu. Mas é prazeroso, tá? É prazeroso. Então, assim, quando o Senhor ele chama, né? Eu queria até fazer você um convite, que é que a live do David acontece com eu tô ali também de vez em quando dando espetáculo, no Jerusalém Cardíaca, e logo depois eu puxo a quem nós temos dado ouvidos. Né? São as lives que a gente tenta fazer aí na semana. Fala mais uma vez o horário das lives pro pessoal 8h30 da acompanhar. manhã. 8h30, e logo depois eu entro. Quinta e sexta. Isso, quinta e Quinta e sexta. Ok. Aí logo depois eu entro com a quem nós temos dado ouvidos. Aí eu tô fazendo um passeio na Bíblia, né? De Adão até Apocalipse, né? Fazendo um apanhado para aqueles que nos ouvem, que nós estamos chegando nos fins dos tempos. Nós precisamos ter um alinhamento muito completo com o nosso Criador, né? E esse alinhamento está exatamente descrito ali, né, em João 10, quando Jesus está falando sobre quem são as minhas ovelhas, né? Quem são as minhas ovelhas? São aquelas que ouvem a minha voz. Então, assim, e você vai ver em Apocalipse ali para as 7 igrejas da Ásia, o nosso Senhor falando assim, olha, quem tem ouvidos, Ouça. o que o Espírito diz, As igrejas. você é a igreja? Você é meu ouvinte? Você é a igreja?
se você se considera a igreja do Senhor, dê ouvidos à voz do seu mestre. Amém. E se você vai dar ouvido à voz do seu mestre, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero te fazer um convitaço. Não um convite qualquer não, um convitaço. Vamos pregar o evangelho para toda a criatura. Vamos fazer discípulo de todas as nações. Que foi para isso que eu e você, cristãos, fomos chamados. Amém. Entende? Glória a Deus. Então, Deus nos fez pastores. Não existe essa questão de eu ficar uma eterna ovelha. Deus está nos chamando, assim como o pastor falou aqui, olha, você é um pastor, o David é um pastor, o pastor é o pastor mesmo, a Lídia é a pastora, nossas amigas Só que ali, nossos ela é amigos pastora são... com plus profético. É profeta, não é só pastor, é profeta. Mas aí o que acontece? Você também que está me ouvindo agora, você também é um pastor. Mas pastor de quem, meu irmão? Que você tá doido? Não, tô doido não. Tô falando para você que você tem lá no seu serviço, às vezes, 10 amigos de trabalho. Você, meu irmão, você pode ter aí na sua sala de aula com seus coleguinhas aí. Você é adolescente? É, você mesmo. Passou de 13 anos, já tem uma responsabilidade. Lá em Israel, né? Garoto com 12 anos já recebe até cargo. Então, você pode pregar para seus coleguinhas. É você mesmo, garotinho, que tá me ouvindo. Né? Você, minha irmã, que tá aí fazendo a sua unha aí no salão, é o seu campo. Você é a pastora das nossas amiguinhas que estão ali podendo estar falando na aula da vizinha. Bora falar de Jesus. Porque a nossa boca fala que o nosso coração tá cheio. Então, que você se encha de Jesus Cristo, que você entre na palavra, que você vai no seu dia lá, faz seu devocional, acorda de manhã, lê a palavra do Senhor. Ó, a fé vem pelo ouvir, você pode ouvir, hoje tem, né? Vários aplicativos que você pode botar a Bíblia para ouvir no trajeto para o seu trabalho. Se encha de Jesus Cristo. Sabe por que eu estou falando isso para você? Que Jesus Cristo ele vai vir buscar uma igreja, né? E ele compara isso a 10 virgens. Algumas estavam com a botija cheia e outras não estavam. 50%. E ó, lâmpada para os meus pés é a sua Palavra. e Salmo luz para os meus 119. caminhos. Então, se você quer iluminar, você tem que se encher da palavra de Deus. Então, eu faço esse convitaço para você. Abra seus ouvidos, abra o seu coração, ouça a palavra de Deus. E Deus falou uma vez, Jesus falou uma vez, né, para uma mulher, a samaritana, né, que jorraria dela, aquela mulher que estava acabando de se converter a Jesus Cristo, fontes de águas vivas, né, que todos aqueles que bebessem daquela fonte não teriam mais sede. E aquela mulher sai dali e se torna a maior evangelista de todos os tempos. Ela converte forte. uma cidade inteira a Jesus Cristo, né? E você Sai também dali pode. jorrando. Ela já sai dali jorrando. É exatamente isso. Ela sai dali cheia de Deixa os Cristo. cântaros pra trás e sai E de vai lá, larga a água física e parte para a água espiritual e derrama sobre a vida de É milhares. verdade. Entende? Então você, meu amigo que está me ouvindo aqui agora, você também é essa pessoa que tem essa água que desce do trono e jorra através da sua boca, porque seu coração está cheio de Jesus. Então fale de Jesus nas montanhas, nos valados, nos becos. Fale de Jesus que ele vai ser aquele que vai restaurar, assim como aconteceu lá naquele rio que descia do trono, né? E passava, por onde passava ele trazia vida. E Jesus Cristo é essa vida, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, tipo, se você viver essa vida em você e essa vida que é Jesus transbordar através de você, mano, você tá fazendo com que o evangelho cresça, expanda. E você vai ter um galardão muito especial do nosso Criador. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É a minha consideração final. Da visão? A gente falou muito aqui sobre conhecer o coração de Deus, né? Sobre ouvir a voz de Deus e entender o que Deus está fazendo nesse momento na Terra. Porque às vezes a gente pensa o que Deus fez e o que Deus vai fazer, mas o que Ele está fazendo agora e como que eu posso me envolver com o que Jesus está fazendo. Como que Ele pode, de repente, olhar para mim e encontrar em mim um coração disponível para contribuir com o que Ele está fazendo. Nós queremos te convidar, né? Nós sabemos aí a quantidade de pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus. E isso não é uma responsabilidade só do missionário, nem minha, nem do Fabinho, nem do pastor, nem da Ana Lídia, a nossa profeta. E é uma responsabilidade de todos nós que nascemos de novo e encontramos Jesus. Então, há uma ferida no coração de Deus.
E nós podemos contribuir, não aplacar de vez, porque isso só vai acontecer quando Jesus voltar, mas nós podemos contribuir para que isso seja uma realidade, para que Jesus tenha condições de fazer com que a história de Deus seja conhecida e que a redenção chegue no meio desses povos, né? Hoje nós lidamos com missões urbanas, lidamos com missões transculturais, temos missionários de comunicação na Argentina, em El Salvador, espalhados pelo mundo e no Brasil. Então, eu queria que você se juntasse a nós. Você quer ser um missionário creators, você quer ser um missionário onde você vai comunicar as necessidades, por quê? Existe muita falta de comunicação nas igrejas. A gente percebe que os povos ainda não foram alcançados pelo evangelho porque a igreja não tem essa informação. Então nós precisamos de gente disponível para comunicar, gente disponível para entrar nas igrejas, para falar nos púlpitos, para falar nos grupos, para falar nas lideranças, para falar nos seus acampamentos, de que existe uma necessidade de nós anunciarmos Jesus Cristo. Existe uma necessidade e o coração de Deus está clamando por isso. Essa necessidade de que Deus e a história de Jesus, a história da redenção, seja conhecida para os seus filhos que ainda não conhecem. É verdade. Então, a consideração final que eu quero deixar para você é que você conecte o seu coração com o coração de Jesus. Hoje, quando você terminar de assistir esse podcast e for dormir, né, ou se você está assistindo de manhã, mas for dormir à noite, ore ao Senhor, peça para Deus para conhecer o coração dele e ele vai se revelar. Mas não espere um buquê de flores, porque o buquê de flores do coração de Deus é uma utopia para nós nesse momento. É verdade. O coração de Deus é uma ferida, ele é dor e sofrimento por causa daqueles que morrem todos os dias sem ouvir a história do Cristo. Entende? E nós podemos contribuir, nós podemos orar para que pessoas sejam despertadas, nós podemos orar para que Deus crie caminhos de alcançar esses povos. Tem um testemunho breve, mas nós tivemos, com essa guerra que teve em Israel e no Hamas ali, no final do ano passado, nós sabemos que Jesus se apresentou para mais de 200 muçulmanos na mesma noite. Todos eles sonharam com Jesus. Por quê? Porque a igreja está orando. Amém. Ainda se a gente não conseguir alcançar com as nossas mãos, nós vamos conseguir alcançar através da nossa oração, através do nosso jejum. Eu tô aqui fazendo, na verdade, aquilo que Deus me chamou para fazer quando Ele me mostrou o sonho. Eu quero convocar você para orar e jejuar pelos povos que ainda não conhecem Jesus. E existe uma forma muito prática e eficaz de fazer isso. Entre em contato conosco lá no nosso Instagram da Creators e você também pode acessar o site prayomt.com e adotar uma língua e orar por ela. E assumir esse compromisso diante de Deus de orar até que a Bíblia seja traduzida para esse povo de oralidade. Então eu queria convidar você e eu queria agradecer, pastor, você e toda a sua equipe maravilhosa que está aqui atrás, esse podcast lindo que eu tenho certeza que vai alcançar muitas vidas. Eu tenho certeza que esse trabalho de vocês vai prosperar muito, porque isso é de Deus. O que vocês estão fazendo aqui hoje é dando voz a algo que está no coração de Deus. E eu sei, e eu queria muito passar para vocês exatamente isso que eu sinto do Senhor. Que Deus está sendo ouvido através desse podcast. Amém, querido. O coração de Deus está sendo revelado através desse podcast. Isso vai alcançar vidas e vai contribuir para aquele dia que João viu aquela grande multidão vestida de branco. Eita glória! Sabe? Com palmas nas mãos. E eram povos de todas as tribos, línguas e nações, clamando diante de Deus que Jesus reina. A salvação pertence ao nosso Deus que está sentado no trono. Amém. Então, nós estamos aqui agora, nesse momento, contribuindo para esse dia que já está profetizado, que vai acontecer. Glória Deus abençoe. A Deus. Amém. Obrigado, Fabinho. Obrigado, Davi. Deus abençoe a vossa vida, Deus abençoe o projeto de vocês. Queridos, contamos com a sua oração, em nome de Jesus. Misericórdia, querido. Bora! Bora fazer dar certo!